Vamos já iniciar a nossa live, Espaço de Fé, Gruta de Lourdes, um olhar sobre a cidade. A gente convidou a pesquisadora Ivna Machado para conversar com a gente e já já a gente começa. Vamos só esperar o pessoal entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Lembrando que essa live que a gente vai fazer hoje é mais uma do Rolê Cultural, feito pelo Coletivo Ágora. Quem já pôde acompanhar já houve várias outras lives, né, com vários outros convidados. O Rolê Cultural, ele iniciou um projeto presencial, que tinha vivências com jovens em várias áreas, eram oficinas, né, e tendo como culminância desse projeto seria um sarau. Diante da pandemia em que a gente está vivendo, a gente teve que repensar esse projeto do Rolê Cultural, de forma que ele não acabasse, que ele ganhasse outra forma, né, outra vida. Então, foi pensado nesse processo de diálogos com convidados de diferentes lugares, Chaval ou da região, e que continuasse promovendo a questão da cultura, da cidadania, e foi aí que a gente pensou nas lives. Hoje a nossa live tem o tema Espaço de Fé, Gruta de Lourdes, um olhar sobre a cidade. A gente vai já iniciar. Vamos chamar a nossa convidada, Ivna Machado, pesquisadora, geógrafa. Olá. Olá! Então, eu vou só falar de novo sobre o rolê, e aí eu vou lhe apresentar. Tá bom. Só para repetir, boa noite a todos. Essa live faz parte do Rolê Cultural. O Rolê Cultural ele iniciou como um projeto presencial, mas a gente teve que se reinventar por conta da pandemia. Então, a gente pensou em lives, né, trazendo diversos assuntos. As primeiras aconteceram no Instagram, do Coletivo Ágora, e agora a gente está alternando entre o Facebook e o Instagram. E aí, hoje a gente tem como convidada a Ivna Machado, que ela é natural de Fortaleza. Ela é licenciada em Geografia e doutoranda da pós-graduação em Geografia na UFC. E ela foi nossa convidada de hoje por conta da sua pesquisa Dinâmica de Lugares Mariano, a devoção a Lourdes como estratégia de turismo terapêutico, que por enquanto é um título provisório. Essa é a Ivna Machado, nossa convidada de hoje, se ela quiser falar algo mais para se apresentar. Tá ótimo. Primeiro eu queria dar boa noite a todos, agradecer o convite do Coletivo Ágora por estar aqui nesse momento, dividindo um pouco e trazendo mais algumas questões, né, da minha pesquisa para a gente, nesse momento, assim, de ter que ficar em casa, né? Pronto, Ivna. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa, de forma geral, né? Para que as pessoas entendessem o que significa essa pesquisa, né? O que você vai falar com a gente hoje, essa noite? Perfeito. Eu queria contextualizar um pouco, tá? Que eu faço parte de um laboratório na UFC, no Departamento de Geografia, que é o LEGES, Laboratório de Estudos Geoeducacionais e Espaços Simbólicos. E nesse laboratório a gente estuda sobre cultura, né, temas relacionados à geografia, cultura, patrimônio material e imaterial. E aí o meu estudo ele vai na parte do catolicismo, né, da parte do catolicismo popular, e eu estudo a devoção à Nossa Senhora de Lourdes. Como é uma santa que está ligada à cura, à questão da saúde, né? Então eu trago esse estudo para a questão da dinâmica da saúde, a dinâmica da cura. E aí o que acontece? Quando eu escolho dois espaços para estudar, que no caso é a Gruta de Lourdes, em Chaval, e tem uma outra gruta, que é a Gruta de Lourdes, no sítio da Betânia, que fica na cidade de Lagoa do Piauí, no Piauí, eu acabo estudando esses espaços, tentando perceber, né, a partir da dinâmica da saúde, quais são os símbolos que existem nesses espaços. Os símbolos como a gruta, a fonte, percebo os rituais, né, os rituais que ocorrem nesses espaços, principalmente a partir das festividades,
Que rituais são esses? É a busca da água, eu vou me benzer com a água, eu vou rezar, eu vou acender uma vela. Quais são outros rituais que as pessoas fazem? É deixar um ex-voto, é ir vestido como uma santa. São os diferentes rituais que consideramos como estratégias também, turístico-terapêuticos, mas isso a gente pode falar mais para frente. Pronto. Eu acho que as pessoas ficam se perguntando, né, por que a Ivna está aqui, tá, vai falar sobre a Gruta de Lourdes. Então, para a gente contextualizar por que a Ivna está falando com a gente, né, para além da pesquisa dela, o que te trouxe a Chaval, Ivna? Queria que você explicasse para as pessoas que estão assistindo. Bom, assim, em todo o processo da pesquisa, né, eu vou te falar pela pesquisa, eu tinha que selecionar pelo menos dois lugares para eu trabalhar. Então, nessa minha investigação, eu procurei em todo o Brasil onde ocorre a devoção a Lourdes, né, santuários ou paróquias, ou festividades, não necessariamente tem que ser uma paróquia ou um santuário mesmo, mas a partir das festividades. E eu tive que também, eu fui bolsista FUNCAP, né, é importante ressaltar, tive um financiamento, então eu tinha que ver também uma questão de orçamento, não poderia estar viajando, né, por todo o Brasil para verificar essas festividades. Então, eu selecionei a partir do quê? Eu encontrei singularidades ou coisas que me chamassem mais a atenção. Então, Chaval foi uma cidade que me chamou a atenção por alguns motivos. Dentre eles, na festividade, você tem uma gruta que fica em cima de uma pedra, não tinha visto nada ainda parecido, né? Você tem essa escadaria que tem para chegar até a gruta, você tem um número considerável de público, isso era importante também para a pesquisa. E quando você chega no topo dessa pedra, você tem uma paisagem maravilhosa com um açude, né, que fica ali entre as pedras. Então, é um cenário, né, paisagístico que chama a atenção. Então, você tem uma festa, tem essa gruta e tem toda essa paisagem. Então, isso chamou muita atenção. E daí também teve outras características para outra cidade, mas para Chaval, esse foi um dos elementos que mais me chamou a atenção. Quando você falou, né, da gruta, da escadaria, então eu queria que você fizesse um pouco uma comparação entre as festas em que você, né, iniciou o seu trabalho e quais as diferenças que você pode citar a partir, né, delas, que são duas, né? Uhum. Eu chamo de dinâmicas, né? A gente tem uma dinâmica em Chaval que acontece com uma novena. Você tem o início da festa, que termina mais ou menos 27 de novembro, né? Mas você tem as novenas nos dias, e você tem essa preparação da cidade todos os dias, é a novena, vai na casa de uma pessoa específica para rezar um terço, aí faz um cortejo e vai até a gruta. E depois, no final da festa, você tem o encerramento com uma procissão, certo? Isso é uma dinâmica. Na outra cidade, em Lagoa do Piauí, no sítio, essa festa ocorre, por exemplo, no dia de Nossa Senhora de Lourdes, que é no 11 de fevereiro, que é diferente de Chaval, que ocorre em novembro, né? Já temos aí uma diferença. E em Lagoa do Piauí, essa festa acontece num único dia. Então, você já concentra um número maior de pessoas, né? Você acaba também atraindo pessoas de outras localidades. Tem gente que ela leva gente de São Luís, por exemplo, mas ali das proximidades de Teresina, né? Que Lagoa do Piauí fica região metropolitana de Teresina. Então, são dinâmicas aí diferentes. E, por exemplo, em Lagoa do Piauí, você também tem a gruta, você tem a parte da fonte, mas você tem a presença de um veleiro, né, que é onde você vai acender as suas velas. Diferente de Quixaval, isso não está presente, mas lá em Lagoa do Piauí é mais forte. Você tem uma sala de ex-votos, né, que as pessoas deixam lá, os santos ou os ex-votos. Então, tem diferenças aí de estruturas. Como você falou, o que mais chamou a atenção foi a questão mesmo do visual, né, da gruta.
E aí eu queria saber o que foi que chamou mais atenção para você, o seu olhar para a cidade mesmo, a partir da gruta, né? Se você pudesse Uhum. explicar para a gente. Sim, eu ressalto que faz parte também da cidade, né? Como eu te falei, eu acompanhei um dos dias de novena, eu acompanhei a novena na casa da Lindalva, a senhora Lindalva, foi bem emocionante, né? E conheci um pouco. Aí você tem o quê? Um dos aspectos é a receptividade das pessoas. Você vai para a novena e depois ela serve um suco com os biscoitos. Tem essa receptividade, né, da cidade, a preocupação. Nossa, você é pesquisadora, tá sozinha. Então, é uma pessoa que se preocupou comigo. E no cortejo, aí falando assim mais da paisagem da cidade, você andando, né, nesse cortejo, você vê as canoas do lado de fora, assim, em algumas ruas, né, as canoas pintadas, você vê as tarrafas do lado de fora das casas, algumas pessoas arranjando, que a gente sabe que existe uma questão da pesca aí em Chaval, né, então durante a pesquisa, a gente tem que ter esse olhar mais aberto, né, eu não estou na cidade somente pela festa. Sim, ela é importante, eu analiso, eu vejo, mas eu estou aberta a conversar com as pessoas, a conhecer a culinária, enfim, até mesmo assim, eu não tive a oportunidade de conhecer as outras manifestações religiosas, tá? Eu sei que é essa diversidade na cidade, mas eu tive que focar, até porque eu passei poucos dias em Chaval. Então, acho que é isso. Tem esse olhar mesmo de dessas características que eu te falei, assim. Ainda nessa parte do lado positivo, né? Qual o lado positivo que você achou, olhando para a festividade em si, né? Que foi o que você, como você falou agora há pouco, foi o que você acompanhou mais de perto, até mesmo por conta do tempo. Então, o que foi que te chamou mais atenção na festividade em si, né? Que é na. Ah, sim. Olha, eu costumo dizer assim que foi bem interessante mesmo acompanhar tudo. E o que me chamou a atenção, pronto. Primeiro que é peculiar você fazer uma festa em cima de uma pedra, né? Que é realmente, eu acho que quem é de Chaval, né? Sabe o que eu tô falando? Vou pedir para que as pessoas que não são de Chaval, que busquem, né, fotos. Mas você sabe, te interrompendo, desculpa, sempre quando a gente manda alguma foto, né? Tipo, eu quero te mostrar um lugar de Chaval, que a gente manda a pedra cheia de gente, é o que chama, né, dá assim, Então, destaque, tipo, a pessoa fica, nossa, mas quer saber um pouco mais, né? O que está acontecendo? O que é isso? O que é que fazem tantas pessoas, né, estarem nesse lugar, né? e como elas se equilibram naquela pedra, que as pessoas andam com facilidade, a Costume, criança correndo em costume. cima daquela pedra no meio da missa, mas tudo bem. E então, assim, eu vi, claro, tem a questão da celebração, né? Ok, isso envolve os aspectos religiosos, mas eu também vi as pessoas, eu também observo as pessoas, eu observo essa vivência, essa convivência. Então você percebe que as pessoas, primeiro que elas estão num momento de festividade, elas estão num momento de reencontro, então as pessoas põem as suas melhores roupas, produzem, enfim, estão lá para conviver. Então eu percebi a troca de olhares, né? Dos jovens ou dos mais adultos, mas enfim, dos diferentes grupos que existem. Então, e era criança correndo, e era participando do bingo. Então, é um momento de convivência. E aí você via tanto os jovens ou aqueles que conseguiam subir, né, aquela escadaria toda, ficavam ali na missa, mas também, ao mesmo tempo, você via lá embaixo muitas cadeiras, os senhores de mais idade ficavam acompanhando a partir de um telão, que isso mostra pelo menos uma tentativa de acessibilidade, né, para que essas pessoas acompanhem a missa. Isso é importante dizer. Então, fica acessível a todos, mas realmente é peculiar ver as pessoas ali em cima da pedra. Qual foi a sensação? Essa não estava, né? Mas qual foi a sensação de subir aquele tanto de degrau? Eu fiquei preocupada, viu? Primeiro dia que eu subi, o primeiro dia que eu cheguei na cidade, eu já fui direto para a gruta, né? Então, eu fiquei assustada porque tinha uma senhora querendo subir. Eu até tirei uma foto, vai estar no trabalho.
E aí eu fui ajudá-la, porque ela estava com dificuldade de subir, mas realmente, quando eu cheguei lá em cima, eu que não sou uma pessoa muito ativa, cheguei, foi pesado, foi pesado. Mas dá, também não é assim nada de, mas é pesado. É um esforçozinho, né? A mais. Como você falou do lado positivo, agora eu queria saber de você, de certa forma, o que não achou tão positivo, assim, usando o seu olhar de geógrafa, né? Sim. Já que você disse que observa, né? Não só a festa em si, né? Mas a cidade no contexto geral. Num todo. Até na sua pesquisa, né? Você fez a gente acabou não falando disso, mas você fez uma pesquisa antes de vir para a cidade, né? Se você quiser falar, a partir disso, você quiser falar, né, também, pode ficar à vontade. Tá, esse era um ponto mesmo que eu queria falar, e eu já até falei isso para ele, que é para o Wellington, do Chavalzada, que o quão importante é o trabalho dele, porque a gente vai pesquisando e nós buscamos fontes minimamente confiáveis, né, para obter informações sobre a cidade. Então, como eu não conhecia e eu precisava chegar a Chaval, eu tinha que me cercar de informações, onde é que eu ia ficar, se tinha pousadas, porque na outra cidade que eu fui não tinha. Onde é que eu poderia comer, mas também informações da cidade, diversas. Então, no site do Chavalzada, foi onde eu me senti mais segura, que eu conferi e vi que as informações eram corretas, né? Isso é um ponto que a cidade tem. Então, assim, é um site que eu percebi, aliás, ele está em todas as redes, né? Tem o site, tem o Facebook, Instagram, em que eu percebo também que as pessoas que não moram mais em Chaval e que são moradores, são pessoas que sempre acessam para saber notícias da sua cidade, para acompanhar quando ele fazia as transmissões, enfim. E aí, a partir disso, né, então, assim, obtendo as informações, eu fui pesquisar também sobre, por exemplo, o plano plurianual da cidade, né, para entender um pouco mais desse contexto da cidade de Chaval. E aí eu vi que, por exemplo, faz parte da Rota das Emoções, né, que é uma questão de um roteiro turístico, aí você fica, olha que coisa, né, faz parte, mas ao mesmo tempo você não percebe um investimento, assim, muito grande, né, do ponto de vista de melhorias para a cidade. Então você olha o plano, aí você, às vezes, como eu vou acompanhando pelas redes, eu percebo que às vezes falta energia, né, tem quedas de energia, ou falta um abastecimento de água, são questões que envolve aí questões urbanas. Mas esse seria, assim, minimamente um olhar que eu diria que não está, assim, tão favorável. Mas basta, as pessoas têm acesso a isso, ao plano, né, da cidade, para perceber quais são as possibilidades, as oportunidades que a cidade tem de melhorar a sua infraestrutura. Isso vai ter no trabalho. Uhum. É verdade. Foi bom você falar sobre essa questão da sua pesquisa, porque às vezes as pessoas não dão uma certa importância, né? Não necessariamente só o Chavalzada, mas só um blog, ou, né? E às vezes, quando você vai procurar alguma pesquisa, você não encontra, né? Se não for. E realmente, quando você quer fontes seguras, né? Então, é importante que tenha esse tipo, né, de sites, blogs, exatamente para facilitar. Sim, você olha e você percebe, você tem que assim, você tem que olhar, você tem que perceber se tem um cuidado. Às vezes tem outro site também de Chaval, mas você percebe que a notícia não tá assim, não tem um cuidado, não houve uma apuração. Então, como eu fui acompanhando há algum tempo, então eu percebi que ele tinha um cuidado, ele é, né, responsável, então você acaba adquirindo, e é importante isso nos locais, assim, nas cidades pequenas, né, que tenha esse tipo de fonte que a gente possa acessar. Exatamente. Como você falou de vários aspectos, né, da cidade, então eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seu olhar nos aspectos gerais que você viu em Chaval, que você poderia comentar sobre a cidade no geral, não só necessariamente sobre a festa. Sim, sim. Porque, assim, eu acho que ninguém gosta muito de ouvir, assim, alguém falando, assim, da cidade, né? Olha, a pessoa falou que não estava, assim... Mas é importante. Mas é importante. Importante, Às vezes as pessoas precisam entender só
que a gente também precisa ver esse outro olhar, né? E nada melhor do que a gente ouvir de quem está de fora, que tem uma visão, vamos dizer que sem né? Questões estabelecidas aí por, não vamos nem entrar nessa, mas enfim, uma pessoa que não está ligada a nada, né, dentro da cidade. Então, é importante a gente ouvir, certo, né? É um outro olhar. Sim, Suzy, sim, sim. É a questão, porque nós temos que falar também, né? Não tem como não falar, mas a gente pode falar do esgotamento sanitário, trazer questões básicas, né? A questão da saúde, da divisão que existe, né? Das regionais, assim, para a questão da saúde, do atendimento, enfim. São coisas que a gente precisa conversar e que as pessoas têm acesso a essas informações e não custa nada a gente relembrar uma vez ou outra. Mas, assim, pontos positivos, né? Claro que sempre tem. E eu percebo que Chaval ele tem essa vocação com a questão das pedras. Tem gente que conhece a cidade como Chaval, mas tem gente que conhece como Cidade das Pedras. Isso quer dizer alguma coisa. Então, eu sei que existem as trilhas entre as diferentes pedras. Se vai fazer um percurso de aventura, se vai fazer um percurso cultural, não sei. Já existe esse trabalho, né? Então, eu percebo que a cidade ela tem uma cultura, né? Tem os artistas, tem o Marcelo, que é escritor, que lança livro, tem outros escritores, né, na cidade. Tem o Tadeu Durval, que eu tenho até aqui, que durante a pesquisa a gente vai colhendo, né, informações, o que a gente consegue. Tem esse do Tadeu Durval, que é sobre a aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Então, a gente vai colhendo. Então, a gente sabe que tem isso, tem a questão da culinária, tem as caldeiradas de caranguejo. Então, é uma cidade rica, né? E tem as pessoas que montam as suas empresas, que eu percebo também no coletivo, né? Que é esse incentivo aos trabalhos de essas organizações, né? Então, acho que Chaval... Eu não conhecia no começo da pesquisa, então, no decorrer da pesquisa, hoje eu já conheço outra Chaval. Agora a gente vai passar um pouco para a sua experiência na França, né? Que foi no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, na França. Já que o seu trabalho foi a o primeiro lugar de estudo, assim? Foi o santuário? Não, foi o nome, assim, foi o norte? A Santa. A Santa, sim. O meu trabalho aí, mesmo... como lá é o santuário, né? Então, você fez essa... Pronto. Então, eu queria que você falasse um pouco de como foi a sua ida, né? Até a França, a sua relação mesmo com o santuário, como foi conhecer, né? Porque se a sua pesquisa foi toda pela Santa, né? Eu fico imaginando como é que foi ter conhecido o santuário na França e qual a sua percepção dele, né? Sim. Olha, apesar da minha pesquisa ser toda aqui, né? Ceará e Piauí, claro, a gente percebe que é mínimo interessante e desejável que a gente vá conhecer o lugar, né? Onde ocorreu, né, a aparição e tudo. Então, depois de muitas leituras, eu tive que aprender minimamente o francês para poder conseguir manter algum diálogo, né, lá, conseguir fazer alguma entrevista e conversar com as pessoas. Então, foram anos de preparação. Deixa eu ver, eu demorei uns 3 anos, né, até que eu conseguisse ir à França, mantive alguns contatos, agendei algumas reuniões. Então, no dia que eu cheguei lá, foi muito lindo, né? Quando você chega no santuário, você... depois de tanto tempo que você planeja, né? Porque é uma viagem que Imagina 3 anos, né? E fora toda a preparação para a viagem, né? Porque não é uma coisa, né? Do dia para a noite. Não é uma coisa que se vai de um dia para o outro, você se prepara psicologicamente. Eu fui sozinha, tudo bem que eu já viajei sozinha, né? Algumas outras vezes, mas não é assim tão simples, mas foi. E então, quando você chega, você concretiza, né? Nossa, cheguei, estou aqui. Então, você quer aproveitar ao máximo. Então, assim, quando a gente vai a campo, a gente tem que estar aberto para as experiências. Então,
eu fui e aproveitei os roteiros que existem, né? No próprio santuário, né? Muito Sim. organizado. Então aí você visita a gruta, aí você vai, bebe a água da fonte, faz um mergulho na fonte, né? Que existem uns tanques para a gente fazer tipo mergulhos de individuais nas piscinas. Vai acender uma vela, participa das procissões, que é das mais conhecidas é a procissão das velas, que ocorre todos os dias. E então você vê pessoas do mundo inteiro, umas de cadeiras de roda, outras de macas. É bem emocionante, tá? E as pessoas assim com as velas acesas. Então, e é tudo muito organizado, milimetricamente organizado. Então, é isso, assim, foi bem bonito, foi bem emocionante ficar ali em frente à gruta, enfim. E aí, um dos aspectos, né, de eu ter ido também a Lourdes foi essa tentativa de estabelecer, então, uma aproximação entre o santuário e os santuários daqui. E é isso que a gente deve falar daqui a pouco, né? É, e aí, qual foi a tua recepção, né, quando chegou lá? Você falou que marcou alguns encontros, algumas entrevistas, foi isso? Qual foi a recepção enquanto pesquisadora, né? Porque você marcou como pesquisadora. Sim. Qual foi a recepção que você teve lá no santuário? Sim, eu fui muito bem recebida, principalmente por ser do Brasil também, um lugar tão distante, né? Eles têm eles recebem muita gente ali das proximidades, né? Da Espanha, ou da própria França mesmo, ou da Itália. Mas quando vem alguém do Brasil, eles entendem que é um lugar que é distante, então que a pessoa, né, está ali e é difícil estar ali. Mas eu fui muito bem recebida, mesmo com o francês, assim, um pouco, né? Assim, mas eles se esforçam mesmo quando você tenta falar, né, francês. Então, fui muito bem recebida, tive ótimas orientações e tive acesso, assim, a alguns arquivos lá, né, do santuário e entrei um pouquinho lá, mas também coisa rápida, né? Não tinha muito tempo. Sim. Aí, a partir dessa sua visita na França, né, você tem o retorno a Chaval, né? Que aí é a parte que a gente vai falar agora. E aí eu queria saber como foi esse retorno a Chaval. Eu sei que você trouxe algumas coisas de lá. Então, eu queria que você falasse como foi o seu dia de retorno, né, a Chaval, depois dessa sua ida à França. Pronto. Então, assim, fazendo a ligação, quando eu fui ao santuário, eu pedi, então, que o santuário, se eles poderiam me dar algo que eu pudesse trazer para aqui para o Ceará, que seria para uma paróquia daqui de Fortaleza, que eu acompanhei a festividade daqui de Lourdes, né? Para Chaval e para outra festividade em Lagoa do Piauí. Então, eles me falaram que poderia estabelecer uma ligação oficial na família Notre Dame de Lourdes, né? Nossa Senhora de Lourdes. E eu, ok, aceitei. Então, eles lá me entregaram um escapulário e um livrinho, uma espécie de livrinho, assim, com umas regras, que seria, então, para eu entregar para esses santuários. Então, eu voltei para o Brasil, e aí, depois de um certo tempo, quando foi em novembro, né, no período, de novo, da festividade, em novembro do ano passado, eu marquei um encontro com algumas pessoas da igreja, né, com algumas, como é que eu posso dizer, alguns responsáveis, né, pela igreja, secretária, alguns Representantes, né? alguns representantes, Alguns exatamente. representantes. Isso. Então, nós nos encontramos, era às 2 da tarde, lá na paróquia, e eu fiz uma pequena apresentação. Mostrei as fotos, né, que era um momento de compartilhar, era um momento de troca. Então, eu mostrei o que é o meu trabalho, levei até um pôster, mostrei o que é o meu trabalho, mostrei o que foi que eu fiz na primeira vez que eu fui a Chaval, mostrei as fotos, comprovei que eu estive lá, mostrei as fotos do Santuário de Lourdes, mostrei as fotos da festividade em Lagoa do Piauí, porque eu queria trazer que as festas, né, comecem a se conectar e se conhecer, saber da existência uma da outra. Então, nessa conversa na paróquia, de trocas, e quem já foi, quem não foi, quem gostaria de ir,
entenderam que seria melhor eu fazer essa entrega na novena, durante a missa, né? Num período ali da missa, e todo mundo concordou, e por mim tudo bem. Então, Ivna, você sabe qual foi ano passado, 2019? Foi 2019. Você veio em novembro, foi dia 20? Se não me engano, 24. Então, pronto. A Ivna veio no dia 24 de novembro de 2019 pela segunda vez, né? Já foi o retorno. Já foi o meu retorno. E foi só um dia. Cheguei de manhã e já fui embora no mesmo dia à noite. E foi mesmo só para entregar. Então, assim, é uma questão, assim, para a pesquisa ela é interessante porque você traz um retorno. Eu não fui só a Chaval, pesquisei, fui embora e não. Acho que é importante... Ivna, deixa eu só te interromper. Diga. Só um minuto, desculpa. A Marcela colocou sua pesquisa é fundamental porque é um olhar de fora e talvez veja coisas boas e ruins que nossos olhos já não veem. Aí teve também o perfil, né, da paróquia de Chaval, que ele colocou que achou muito legal, né, a gratidão pelo momento e pela experiência da sua pesquisa. Teve o Denis também, uma discussão muito importante e necessária. Sim. Muito obrigada quem comentou. A Jarmeline colocou Chavaline, encantador. Muito bem. Muito obrigada pelos comentários. Quem quiser comentar, pode ficar à vontade. É importante também essa devolutiva para a Ivna, né? Para saber o que vocês estão achando da pesquisa dela também. A gente pode continuar. Pronto, e aí eu estava falando que decidimos fazer essa entrega na paróquia. Na paróquia não, durante a missa, que foi na gruta. Na gruta. Então, pronto. Então, eu estava falando desse momento de devolutiva, né? Como é importante. Então, que as pessoas participam, né, dessa aproximação entre a universidade e a sociedade, enfim. E então, eu apresentei lá na frente das pessoas, teve um intervalo, assim, né, um momento que a irmã Luciana, que propiciou esse momento, então eu expliquei rapidamente, né, e as pessoas ficaram bem emocionadas, ficaram, assim, surpresas, e eu mostrei que elas iam depois poder ver, que acho que isso ia ficar exposto, né, com o meu cartaz, explicando o que é que eu fiz, enfim. E as pessoas ficaram muito agradecidas. Inclusive, um senhor do Terço dos Homens me entregou do novenário, com os livros dos cânticos, enfim, ficou muito emocionado ele. Então, eu agradeço, assim, as pessoas foram muito queridas comigo sempre. E é legal, assim, esse retorno, né? Para você também, né? Até mesmo como uma resposta, né? De que as pesquisas não fiquem apenas na universidade, né? Elas podem ir para além, né? Até mesmo porque, né? Eu acho importante. E aí, continuando nessa questão do seu sentimento, eu queria saber qual foi o seu sentimento com relação ao seu retorno, o retorno da sua pesquisa, né? Porque aí da França, trazendo esses dois objetos não só para Chaval, né, mas para as outras festividades, eu acho que é uma resposta, né, do que você já está fazendo. É uma resposta concreta. Sim, né? É muito importante. Eu entendo que às vezes não é toda pesquisa que a gente consegue dar retorno, tá? Sim. Nem sempre é possível. E eu me considero assim, eu considero que é importante, as pessoas sempre me dizem, Ivna, é importante. Mas às vezes a gente só se dá conta do quão é importante depois. Travou um pouquinho da Ivna. Travou um pouquinho, Ivna. Travou, né? Vamos ver se voltou. Só fala de novo. Que é importante, eu estava falando que era importante que eu não reconhecia, né? Muitas vezes eu demorei um pouco para entender o quão importante é. Mas as pessoas, é importante, né? É importante. E principalmente para a manutenção dos vínculos, né? Então, a partir dessa entrega, e depois dessa entrega, eu não consigo acompanhar qual foi o impacto disso para a comunidade. Como eu não estou em Chaval, né? Eu moro em Fortaleza, eu não consigo saber, né, exatamente qual foi o impacto do recebimento e da oficialização desse vínculo. Mas eu percebo que depois, né, assistindo às lives,
Veja como é importante assistir as lives. Eu assisti a sua live com o Ed Carlos, né? Que foi interessantíssima, falando sobre patrimônio material e imaterial, e eu disse, preciso conversar, voltar, né, a ter esse contato com vocês de Chaval. Então, o importante também é esse acompanhar depois, né? De que forma eu posso contribuir com o Chaval? A minha pesquisa, como eu ainda não defendi, né? Mas depois, essa pesquisa, ela pode vir a ser uma fonte de pesquisa, uma fonte de informação para as pessoas que vão fazer novos trabalhos em Chaval, até para vocês, né? Como nós já conversamos um pouco sobre a questão da cultura, trabalhar a questão do patrimônio material e imaterial da cidade. Esse vai ser um trabalho que já vai ficar ali nos registros, como uma fonte. Nessa cidade há uma festa, há essa manifestação, há esse apelo à cura, à busca pela saúde, o terapêutico, enfim. Então, tem um trabalho geográfico que tem essa questão. Quando você falou, né? Até para as pessoas ficarem um pouco a par do que aconteceu, como a gente conheceu a Ive, foi uma coisa muito, uma coincidência, né? A gente estava falando sobre patrimônio imaterial com a de Carlos, você viu a live e a partir daí você viu que sua pesquisa, né, poderia de alguma forma encaixar no que a gente tinha falado. E foi a questão de criar um museu, né, enfim. Mas acho que você não falou o seu sentimento, falou? Gratidão, é isso? Gratidão. Pela receptividade das pessoas, seria. Eu fiquei muito feliz. Eu lembro de Chaval, pronto. Eu até trouxe. Tá aí, escapulário. Tá aí. O Wellington tá colocando as fotos, né, do retorno da Ive na Chaval, que foi no dia que ela trouxe veio falar, né? Que aí foi na igreja, né? O primeiro momento que ela apresentou, e agora o segundo momento em que ela já tá na gruta, né? Entregando o livro e o escapulário. O escapulário, foi bem bonito. Muito legal. Olha, outra coisa que eu guardo, eu vou só, que eu lembrei. Lembra que eu falei da Lindalva, né? Quando eu acompanhei, eu acompanhei a novena na casa dela, então ela ficou assim, ela me entregou um terço, que ela disse, você vai viajar, não vai sozinha, vai com um terço. Aí eu levei esse terço para Lourdes, passei na gruta, né, que as pessoas vão lá na gruta, né, elas vão passando, elas vão esfregando assim tudo, e eu levei o texto, digo, eu vou levar, e depois, na próxima vez, porque quando eu fui a Chaval, eu não consegui encontrar a Lindalva. Não consegui. Levei a foto dela, eu digo, vocês conhecem? Enfim, não encontrei Lindalva. Conheço ela, viu? Mas conheço ela, e eu sei que ela vai ficar muito feliz com o seu presente. Tenho certeza absoluta. Eu sei que ela me deu, mas eu acredito que agora, com o passado na Gruta da Lourdes, né? Né? Ela vai receber de volta com o maior carinho. Sim, então é isso. É uma questão de Chaval, você desculpa te interromper. Então é isso, o que eu vejo de Chaval, você acaba tendo um carinho, né, com a cidade, pela recepção das pessoas, pelo convívio, pelo pós, né, por ter esse contato com vocês e pela beleza da cidade, essa questão paisagística, como eu falei. Para quem chegou depois que a gente já tinha começado, a Ivna, ela fez a pesquisa dela, né, priorizou 2 cidades, né, Chaval e uma no Piauí. Uma questão que eu não te fiz essa pergunta, mas me veio à cabeça agora. Quando você retornou a Chaval, você retornou em novembro. Mas no Piauí, você também foi em novembro? Ou você foi... Porque a festividade lá é em fevereiro, para quem não sabe, é diferente de Chaval, né? Só é um dia, Ivna? Só um dia. Lá só é um dia, e é no dia de Nossa Senhora de Lourdes, em fevereiro, né? Isso, dia 11. Dia 13, né? Dia 11, pronto. Então, e aí, você retornou nesse período ou não retornou? Como foi essa sua volta também lá? Isso foi ano passado, então, nessa correria de final de ano, né? Então, mas eu marquei, a ideia era marcar no 11 de fevereiro, né, lá em Lagoa do Piauí, para que imagine as 30 mil pessoas vendo, receber, né,
escapulário, mas não foi Sim. possível, também seria muito corrido. E então, em contato lá com os responsáveis da gruta, eles acharam melhor que eu fosse em dezembro. Então, eu fui em dezembro, que seria, eles iam realizar uma última missa, que eles realizam todos os meses, né, no sábado de cada mês. Porque o que acontece? Lagoa do Piauí, o sítio, né, que tem a Gruta da Betânia, ele fica às margens da BR. Então, ele não fica como no centro da cidade, como é Chaval, né, que é fácil acesso, as Sim. pessoas da cidade acessam rapidamente. Não. Em Lagoa do Piauí já é um acesso que a pessoa precisa ir de carro ou de ônibus, enfim, não dá para ir a pé. Assim. Então eu aproveitei um dia que ia ter uma missa em dezembro e participei desse momento. Então passei o dia lá também, fui recebida, preciso agradecer também, que depois ele vai ver isso, que é o Tarcísio, que ele é um membro da igreja, mas ele me recebeu na casa dele, a família dele me recebeu, e como eu falei, lá não tem meios de hospedagem, então eles abriram assim a casa deles para mim, então isso a gente vê muito em campo, né? As pessoas Sim. são abertas a receber as pessoas, e eu vou agradecer eternamente ao Tarcísio. E então nesse dia eu também fiz a entrega, a senhora que é a responsável, né? E tem uma família inteira responsável pela gruta. Então eles também ficaram muito emocionados. Nesse dia eu tive a oportunidade de apresentar uns vídeos. Eu tinha uma outra estrutura, né? De apresentar os vídeos, mostrei como era o santuário, falei rapidamente também da pesquisa e ficou lá também esse escapulário. Então eu consegui fazer as entregas em Escapulário, todos também. Uhum. escapulário e o livro, né? Isso. Você teria algo mais assim para falar sobre a pesquisa? Acho que já estamos finalizando, né? Estamos finalizando. Tem alguma pergunta ainda? Vamos ver se alguém quer perguntar a Ivna, com a experiência dela. Olha, uma coisa que é É, interessante, por exemplo, em Lagoa do Piauí, como eu falei, eu apresentando e tudo, e a família que fica lá responsável pela gruta, eles ainda não conhecem Lourdes, nenhum deles conhece Lourdes, então eles ficaram encantados e disseram, não, agora nós vamos. E eles já estavam se preparando para ir conhecer, e eu também me ponho disponível, né? As pessoas que querem ir, quiserem tirar alguma dúvida também, de como ir, de quando viajar, qual é o melhor momento, porque também tem isso, né? De quando você vai a Lourdes, é interessante você escolher um período que não está muito frio. Enfim, tem uma série de coisas. E a família já estava se preparando para fazer a viagem, mas aí teve agora a questão da pandemia, então acho que vai adiar um pouco essa ida. mais um tipo de retorno, né, também, porque deve dar uma sensação de, né, uma boa sensação, porque eles não conheceram a partir de você, já teve a ligação, né, e aí você pensar que você está meio que, né, abriu mais um leque para eles, né, conhecer esse espaço. Sim, Acho não só bacana eles. também. Isso. Aneice, né? Qual o sentimento que ficou em você a partir dessa visita a Chaval durante a festividade de Lourdes? Os festejos, né? Qual foi o sentimento? Eu acho que a gente já falou um pouco, né? Assim, um pouco de. Eu posso te fazer tu já falou um pouco sobre isso, mas você tinha alguma ligação com Nossa Senhora de Lourdes? Por que a escolha dela para a sua pesquisa? Boa pergunta. Não, assim, eu tenho uma formação católica, assim, de ser batizada e de ter feito a primeira comunhão. Assim. Mas isso independe. A questão é porque, mais uma vez, a questão de contextualizar o laboratório, né? Então, eu já tinha tido uma experiência internacional, que eu fiz o meu mestrado em Portugal. E o Sim. departamento de geografia aqui, ele está cada vez se abrindo mais para a internacionalização. Então, pesquisas internacionais. Então, como eu já tinha essa experiência, então eu pensei também, ao trabalhar com festividades, pensei, por que não um santuário, né, internacional, de alcance mundial? Então, você acaba se abrindo um pouco mais para isso. Então,
vi Nossa Senhora de Lourdes, vi a questão da saúde, de tratar dessa questão do terapêutico e de uma forma de analisar a paisagem, de ver uma questão da geografia da saúde, que a gente trata, que eu trato um pouco disso, que é uma geografia da saúde, mas não da parte quantitativa, mas fazendo uma leitura da saúde a partir de uma questão qualitativa, né? De ser uma coisa mais, não olhar só os números, não olhar só as enfermidades, mas de que forma as pessoas fazem a manutenção dessa saúde, né? Que é a partir da fé, a partir de seus hábitos, enfim, é uma geografia da saúde, mas também para uma questão mais qualitativa. A Cristiane está perguntando qual foi a reação dos seus professores ao conhecer um festejo realizado em cima de uma pedra. As pessoas ficam admiradas mesmo quando veem as imagens, né? E o meu orientador, que é o professor Christian Denis, ele já conhece muitas festas aí pelo Brasil todo, mas ele também ele concordou, né? Porque assim, quando a gente vai selecionar o porquê que eu escolhi, né, tal cidade, então, quando eu apresentei as imagens, ele também disse, sim, essa vai ter que ser essa, né? Porque chama a atenção e tem essas características todas, né? Gostou bastante. E também a questão de ser uma pedra no meio, como você falou, né, no centro da cidade. Enquanto várias outras coisas estão acontecendo, tá lá a pedra, que acontece, né, a missa todos os dias, como você falou, tem uma ocorrência maior, né, que é mais de uma semana, então, né, sim, como a gente falou anteriormente, a cidade para, né, para todo mundo que é de Chaval ou da região sabe que quando chega novembro, né, a cidade ela já gira em torno da festa. Ela já para várias outras coisas para começar a festividade mesmo. Desde o dia primeiro, as pessoas elas meio que se movem para isso, né? Sim. Então, acho que isso também chama, né, um pouco de atenção. A Cristiane fez um comentário, né? E é verdade que os chavalenses estão acostumados, para os visitantes deve ser algo incomum, é verdade. Então, teve um dia que eu fui da novena, que é logo no comecinho da novena, né? Você tem a novena e depois você tem a missa. E tava o pôr do sol, uma vista maravilhosa. E aí eu estava sentada lá no alto da pedra, e aí tinha um senhor aqui do meu lado, um senhor sentado onde tinha dava para sentar. E aí eu admirada, assim, com a paisagem, uma das técnicas, né, de puxar assunto, né? Aí eu, é bonito, né, aqui em cima. Aí ele, é bonito, né, minha filha? Aí eu, é bonito. Porque, ok, vocês acabam se acostumando, mas não deixam de perceber a beleza que é. Chama atenção, Não dá. né? Chama atenção. Não tem como, é muito bonito mesmo. Eu acho que pode ser que boa parte não consiga valorizar ainda, né? Mas que chama atenção, chama. A Neice falou sobre a questão do patrimônio cultural. Você acredita que poderíamos tornar a festividade um patrimônio do estado do Ceará? Claro, Neice, claro. É assim, existe todo um trabalho, né, de aspectos mais técnicos, né? Então, tem que perceber, por exemplo, quais são os elementos da festa, coisas que a gente vai percebendo durante a pesquisa. Essa festa, ela acontece, quais são as características, né? Acontecem sempre no mesmo período, com o cortejo é sempre no mesmo percurso, coisas que nós vamos buscando em outros exemplos de outras festas, né? Quais são os rituais, enfim. É sempre possível trabalhar, e eu acho que com esse movimento que existe, esse movimento jovem que existe em Chaval, desse preparo, de não é só a questão dessa festa, né? Existem outras festas. Quando vocês abrem esse olhar para as diferentes festas, e aí começa a trabalhar, né, com as crianças, né, trabalhando o patrimônio com as diferentes idades. Então, com relação à festa, eu acredito que sim, né, é uma questão de se pesquisar e de fazer um inventário de questões mais técnicas, né, mas é possível sim, não vejo por que não, seja patrimonializar
ou a festa, ou o lugar em si, né, que é o santuário, que eu considero como o santuário de Chaval, ou o espaço, né, que é essa questão da vivência, do ser, do estar ali, enfim, da dinâmica mesmo. Então, é possível, sim. Porque o santuário, de certa forma, é um dos maiores símbolos, né, da festa. Sim, sim, sim. Quando você esteve aqui, na primeira vez você passou quantos dias? Foram 4 dias, se não me engano. Mas aí você ficou mais indo para as novenas, para observar mesmo a questão da festividade, ou você participou de outros momentos na cidade? Eu sabia que tinha outros momentos, né? Que tinha a corrida dos cavalos, tinha era missas, tinham outros eventos paralelos, né? Mas como a minha Sim. mobilidade era reduzida e eu não tinha nenhum meio, né? Uma moto, uma coisa assim, então eu ficava mesmo pelo centro da cidade. Então o que eu fazia era eu tinha algumas entrevistas agendadas, assim, eu conversei com o padre, né, com algumas pessoas. E eu também ficava muito na gruta, à espera das pessoas, né? Então sempre tinha um movimento. Por ser o período festivo, tinha gente que vem de outras cidades, tinha gente que vinha de Fortaleza, que é outro movimento que existe, né? Outra dinâmica que existe, que são as pessoas que retornam à sua cidade natal para visitar as suas famílias, né? Então eu conversei com muita gente que vinha de Fortaleza, que vinha de outros interiores, assim, e que estavam ali para ver a família e aproveitavam para ver a gruta e chegavam na gruta e apontavam, eu moro ali, a minha casa é ali. Então, a gruta também ela é um ponto de referência, né? E lá de cima você consegue ver a cidade inteira, assim, né? Boa parte, numa visão panorâmica. Então, eu aproveitei bastante para ver as pessoas pagando promessa, e isso eu também vou trazer no meu trabalho, que são alguns relatos, alguns testemunhos de milagres, enfim, trago alguns também. Então, durante esse período, você conseguiu, então, ter contatos com pessoas que estavam pagando promessas também? Sim, 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 sim. Pagando promessa, era criança, subindo a escadaria a pé, vestida de Nossa Senhora de Isso Luz. durante o dia? Durante o dia, sol do meio-dia. Sim, fiquei várias horas, assim. Na última vez que eu fui, no dia da entrega, tinha uma senhora que chegou 9 horas da manhã, mais ou menos isso. E ia ficar até o pôr do sol, porque ela estava pagando uma promessa para o filho dela. E ela ia ficar lá o dia inteiro sem comer nada, não ia beber nem água. Mas foi bonito, porque depois eu ainda estava lá, né, na cidade. Depois, quando ela me viu, assim, ela estava num restaurante, ela me viu, olha, terminei, eu cumpri, aí foi uma alegria. E é bom, assim, acompanhar, né, esses depoimentos. Isso é uma coisa do campo, né, que é importante a gente estar aberto para ouvir também as pessoas. É importante ouvir, não é só ficar perguntando, não, mas a gente tem que ouvir, né, os depoimentos. Calma, Marcelo, o convite vem já já, tá chegando a hora do convite. Marcelo tá falando, quando você voltará aqui em Chaval, nós do Ágora temos muitas pedras para lhe mostrar, olha aí, vai Olha aí. cansar. Verdade, Tem eu tenho muita que coisa ainda. ir preparada, né? Porque são Tem que trilhas, vir né? com tempo, né? Sim, tem que ser. Deixa Um dia passar, não dá, deixa passar a esse pandemia. momento que vai dar certo, Marcelo. Vai dar certo. Então, a gente vai estar finalizando aqui, Ivna. Vou passar primeiro para você fazer as considerações finais. A gente está batendo aqui quase 1 hora, por incrível que pareça, Olha, né? sim. E aí eu deixo o espaço aberto para você falar o que você quiser, né? Nesse momento você está com o poder. Eita. Mais uma vez, olha, para quem não estava no começo, né? Eu agradeço imensamente o convite do coletivo, do Ágora, em nome de você, Suzy, que foi a primeira pessoa que eu entrei em contato, né? Para falar que eu tinha visto a sua live.
do Wellington, do Marcelo, da Neice, de todas as pessoas, assim. Agradecer pela receptividade que eu tive em Chaval, e agradecer por esse espaço, né? Dizer que, mais uma vez, que eu faço parte de um grupo, de um laboratório, que as pessoas estiverem interessadas, que é o LEGES, Laboratório de Estudos Geoeducacionais e Espaços Simbólicos, tem nas redes sociais, né? Tem Instagram, e pode acompanhar os outros trabalhos, né? Porque, então, como fala sobre cultura, patrimônio, material e imaterial, e diferentes festividades, não só católicas, né? Existem outras frentes de estudo. Quem tiver interessado, pode buscar, e depois, se quiser entrar em contato comigo, também consegue lá, a partir das redes. E eu agradeço mais uma vez. Pronto, então, em nome do coletivo também eu queria agradecer você, que foi muito receptiva, nos procurou, né, no primeiro momento para nos contar, né, sobre essa pesquisa. A gente realmente não tinha visto esse seu retorno, eu não me recordo agora se dia 24 eu estava em Chaval, eu acho que não, mas porque dia 24 geralmente eu vou para a novena e eu não me recordo. Então, assim, eu não recordo mesmo, a gente não tinha tido esse retorno, e quando você veio nos falar, foi algo que mexeu na hora com a gente, porque realmente a gente achou muito importante, sim, uma pesquisa, né, com questão não só da gruta, né, mas o retorno que para muitos pode ser simbólico, mas tem um poder, né, essa questão de você ter ido até o santuário e ter trazido esses dois objetos para Chaval, eu acho muito importante. Para além disso, obrigado pela disponibilidade em conversar com a gente, né? Foi muito legal essa conversa. Parabéns por conduzir. Isso é coisa de família, viu? Do Ágora continue proporcionando esses momentos. A gente espera que tenham mais lives como essa. E aí eu quero deixar também em nome do coletivo, Ivna, o convite para você vir a Chaval. A gente está, como você já tem os nossos contatos agora, né? A gente pode marcar para você vir conhecer, poder também ir nesses outros momentos da cidade também, porque eu acho importante, porque a festa de Nossa Senhora de Lourdes, ela acontece durante, né, o dia inteiro, então ela tem, como você falou, ela tem as cavalgadas, ela tem o terço, né, dos homens na gruta, enfim, tem todo um contexto, né? Então, fica meu agradecimento. Obrigado a todo mundo que comentou também, aí foi muito legal, acho que para a Ivy também, ouvir, né, dos chavalenses o que vocês estão pensando sobre a pesquisa. Procurem depois, o Marcelo escreveu também uma nota no Chavalzada, né, sobre a Ifna Machado, para quem quiser ler lá, tem explicando também, tem as fotos, e é isso. Meu agradecimento, obrigado novamente. Imagina. E eu espero que as pessoas continuem acompanhando também o Coletivo Ágora no Instagram. Sempre a gente está divulgando novas parcerias lá para trazer justamente esses diálogos, né, para Chaval, que são muito importantes. Desculpa te interromper, mas eu acho que é realmente importante acompanhar mesmo essas lives, porque veja que foi realmente eu acompanho, né, sempre as redes de vocês, e quando eu cliquei na live, quando eu vi que era algo, né, foi muita coincidência, né? Foi muito bom, foi muito bom. E esses momentos que são importantes e que eu tenho certeza que o nosso vínculo ainda continua. É só o começo. Com certeza. Eu já disse que você vai ser a colaboradora aí das nossas invenções. Então, obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Boa noite e até a próxima. Coletivo Ágora Chaval. Boa noite. Tchau.